Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo. Essa é a Igreja Invisível. Nós estamos na página do Facebook Rema Palavra Revelada. Eu sou o pastor Valmir Reis, seu amigo de todos os dias. Juntamente comigo aqui está a pastora Renata, que vai dar uma boa noite para vocês e fazer uma oração para Deus nos abençoar. Uma boa noite na paz do Senhor. Oremos, né? Senhor meu Deus, queremos entrar agora na Tua presença, Senhor, para juntos aprendermos mais da Tua palavra. Senhor, abençoa cada irmão, cada irmã. Derrama a Tua graça sobre a vida do pastor, Senhor. Pai amado, nesses ensinamentos, que nós possamos aprender a Tua palavra, Senhor, colocarmos em prática. Queremos te louvar e te agradecer no nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Pessoal, se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, o canal no YouTube é Pastor Valmir Reis. Vai lá no canal no YouTube, Pastor Valmir Reis, se inscreva, acione o sininho, dá aquele like e compartilha. Se você quiser nos seguir na página do Facebook Rema Palavra Revelada, você tem que acionar isso, seguir, curtir e seguir, aí você também recebe as notificações. Pessoal, nós vamos entrar já dentro da lição da escola de discípulo. Ontem a live eu estava meio assim fora de sintonia, desconcentrado. Eu nem gravei a live de ontem, né? Então, eu estou começando às 7h30 agora, hoje só, para mim fazer ali recapitular um pouco do que eu disse ontem, amém? Para que eu possa gravar depois esse vídeo. Porque o vídeo de ontem ficou muito ruim, eu estava meio desconcentrado, e aí não fluiu, percebi que não fluiu, né? Então eu vou dar uma introdução, vou participar de algumas coisas que foi ontem que eu falei com vocês, amém? E depois nós vamos entrar direto no assunto de hoje, tá? O tema da lição do capítulo 6 de 1 Coríntios é esse: como lidar com os problemas pessoais, externo e interno, na vida da igreja, amém? Tá. Na primeira parte nós aprendemos a primeira sessão. A primeira sessão foi esse tema, o problema pessoal externo. Como lidar com as contendas, brigas e discórdias entre os membros da igreja. Amém? Nós falamos a respeito disso e tratamos desse assunto que foi do versículo 1 até o versículo 11, né? Agora, na segunda sessão, que vai do versículo 12 até o versículo 20, né, o tópico, a sessão é essa. Essa é a segunda sessão. O problema pessoal interno. Como lidar com o pensamento mundano que levava os coríntios às práticas absurdas de imoralidade. Amém? Tá? Em outras palavras, o problema das paixões mundanas que dominavam a mente dos crentes de Corinto. Amém? Vamos entrar na introdução. Uma introdução aqui que eu fiz para vocês. Paulo agora tem a missão de destruir os raciocínios mundanos que permitiram a entrada do pecado na igreja. Amém? Tá? 2 Coríntios 4:4. Vamos lá. 2 Coríntios 4:4. Amém? A missão de Paulo agora é destruir uma mentalidade mundana que dominava a igreja de Corinto, tá? Uma mentalidade da cultura grega, a cultura da época, amém? Que era uma mentalidade onde a cultura era dominada pelos pensamentos pecaminosos, amém? Envolvidos por Satanás. Vamos lá.
2 Coríntios 4,4 diz assim, olha. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Eles não deixam ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Amém? Boa noite, pastor Daniel. Deus abençoe, meu amigo aí da Missão Apoio. Um abraço aí para os meus irmãos aí da Missão Apoio. Jesus derrame muitas bênçãos sobre a vida de vocês aí. Amém? Manda um abraço para o pastor Machado, meu amigo, tá certo? Que Deus abençoe eles aí, vocês aí, poderosamente. Um abraço para sua esposa, pastor Daniel, para o filhão, né? O filhão tá grande, né? Graças a Deus. Um abraço para todo mundo aí, pastor Daniel. Obrigado aí pela visita aí na nossa sala. Pessoal, vamos lá. Quem governa a mente deles? Quem é que está governando a mente de Coríntio quando na prática a vida deles é voltado para o pecado? Segundo o apóstolo Paulo, a mente deles é governada pelo Deus deste mundo, tá? O Deus deste mundo. Paulo, a princípio, pregou o evangelho a eles, trouxe a luz para eles, mas infelizmente muitos deles não permitiu que a luz penetrasse nas suas mentes. Amém? Tá? Mesmo Paulo, um abraço, pastor Daniel, Deus abençoe. Mesmo Paulo, amém, trazendo luz para eles não permitiu que a luz trouxesse claridade na sua forma de pensar. E eles se mantinham na escuridão. E eles se mantinham nas trevas. Tá? Tá certo? Então agora o que sobrou para Paulo? Agora Paulo tem o trabalho, tem a missão, amém? De romper essa fortaleza, que são esses pensamentos mundanos. Tá? O trabalho de Paulo agora era romper essa fortaleza. Pensamentos formados por uma cultura mundana que cumpria os desígnios de Satanás. Vamos dar uma olhada aqui em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Diz assim. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Olha o que diz. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. Que fortalezas que são essas que tem que ser destruída com as armas de Deus? Com o poder de Deus. Vamos lá. E assim destruímos ideias falsas, amém? Pensamentos mentirosos, pensamentos satânicos, diabólicos, pensamentos, amém, de uma cultura contaminada por Satanás, né? Tá? E assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Amém? Em outras palavras, vão destruir, Paulo está dizendo o seguinte, vamos destruir esse pensamento de uma cultura mundana, amém? Esse pensamento produzido por Satanás na mentalidade de vocês e agora trazer sobre vocês uma mentalidade nova, amém? A cultura do reino, o pensamento de Deus, trazer para dentro dessa mente, a mente desse povo, amém? A cultura do reino, o pensamento de Deus para a cabeça deles. A princípio, eles não permitiram, mas agora, Paulo nessa carta, Paulo está o quê? Destruindo essas fortalezas, destruindo os argumentos deles, destruindo a forma de pensar deles,
amém, trazendo a verdadeira, a verdade que liberta, trazendo o pensamento de Deus que vai libertar o povo de Corinto. Vamos lá, tá? Paulo fala das ideias falsas, os pensamentos mentirosos. Amém? Quais são as ideias falsas que estavam sobre a igreja de Corinto? Tá? Primeiro pensamento falso, ideia falsa. Amém? Sexo livre. Amém? Tá? O sexo à vontade, o sexo sem restrição. Sabe? Esse é o primeiro pensamento. O segundo pensamento que existia lá era o quê? Assim como o corpo precisa de alimento, assim o corpo precisa de sexo também. Era o segundo pensamento que tinha lá. Então nós vamos trabalhar agora, amém? Essas duas formas de pensar, tá? Que começa ali no versículo 12. 1 Coríntios 6, versículo 12. Vamos lá. 1 Coríntios 6, versículo 12. Diz assim: alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. Pode, sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, você pode fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Amém? Aqui tem 3 lições importantes, tá? Que nós vamos tirar no final. Mas vamos para o primeiro pensamento, né? Tá? O primeiro pensamento, eu posso fazer tudo. Eu posso fazer tudo. Vamos lá. Duas ideias que sustentam o raciocínio dos coríntios, que permitia práticas pecaminosas na igreja, tá? A primeira ideia, amém, que sustentavam era a perversidade dos coríntios, tá? As duas ideias que sustentam o raciocínio dos coríntios que permitiam práticas pecaminosas na igreja, tá? Vamos para a primeira ideia. A primeira ideia deles era: todas as coisas me são lícitas. Na cidade de Corinto, defendia-se uma liberdade total, irrestrita e incondicional. Eles estavam transformando a liberdade em libertinagem. Paulo então coloca uma adversativa. Ele usa mas, porém. Isso porque, para a sociedade e para a igreja de Corinto, todas as coisas eram lícitas. A falsa ideia da liberdade. Amém? O falso pensamento da liberdade. Trocavam liberdade por libertinagem. Não tinham a ideia do que era a verdadeira liberdade. Andavam sem freios. Andavam sem prestar atenção nos sinais. Andavam de qualquer maneira e de qualquer jeito. Aquela igreja não tinha limites. Eles chegaram a aplaudir o pecado de incesto e se orgulhavam dessa posição permissiva. A lei que regia a vida deles é proibido proibir. Eles consideravam todas as coisas indistintivamente como lícitas, sem nenhuma restrição. Eles não suportavam restrições, leis ou proibições. Leon Morris alerta para o fato de que, embora o crente não esteja cercado por uma multidão de restrições, há o perigo de que, ao reclamar a sua liberdade cristã, o homem pode colocar-se na escravidão das coisas que pratica. Amém? Tá? Se ele não tiver freio, se ele não atentar aos sinais, amém, que a palavra de Deus indica, sabe, como proibido, como o limite de velocidade, amém, tá? Eles correm o perigo de se autodestruir, de se autoquebrar, tá? Eles não tinham essa ideia a respeito
dos limites que a palavra de Deus colocava sobre eles. Tá? A segunda ideia deles era a seguinte: o alimento é para o estômago, assim como o sexo é para o corpo. A máxima da igreja de Coríntio, para incentivar a imoralidade da igreja, era: o alimento é para o estômago, assim como o sexo é para o corpo. Mas Paulo ensina: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Amém? Tá? Vamos separar o corpo. Eu tenho duas visões. Amém? Tá? Primeira visão, o corpo físico é o que Paulo diz que vai ser destruído. Amém? O corpo espiritual, tá? O corpo espiritual é o corpo, amém? É o corpo do espírito que nasceu de novo. É o homem interior. Amém? E é esse homem interior que habita nesse corpo físico. Tá? O corpo físico, ele só é importante, amém, para a terra, tá? A vida na eternidade, o corpo físico perde o seu sentido, perde o seu valor, amém? Tá? Então, o corpo físico, quando Paulo diz o estômago e o corpo serão destruídos, ele está dizendo o seguinte: olha, o estômago você não vai precisar na eternidade, porque na eternidade não vai ter arroz e feijão e bife, para o teu estômago ficar lá destruindo ele, né? Ficar lá transformando ele em vitamina, amém? Tá? E lá na eternidade, esse corpo físico aqui não vai existir, porque Deus tem preparado um outro corpo, amém? Um corpo de glória, um corpo glorioso, amém? Que vai substituir esse corpo físico, tá? Então, é exatamente isso que Paulo está falando. Olha, o alimento é para o estômago, assim como o sexo é para o corpo. Mas Paulo ensina: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Quer dizer, o alimento, ele só serve para ser absorvido pelo estômago, aonde ali ele vai passar por um processo e vai virar as vitaminas, tá? Vai virar aquilo que é necessário para o corpo, né? O sustento do corpo, tá? Então o estômago só serve para isso. O corpo físico também só serve para manter a gente aqui nessa terra, amém? E quando Deus estiver nessa terra, o corpo físico tem sua importância. O dia que nós sair dessa terra, esse corpo físico perdeu toda a importância dele, porque ele não vai poder continuar com a gente, amém? Nós vamos passar por uma transformação, nós vamos receber um corpo novo, tá? Então Paulo fala isso, mas Deus destruirá tanto estes como aquele, vai destruir tanto o estômago como o corpo físico. Os dois serão eliminados, porque os dois não serão necessários na eternidade. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Amém? Tá? Aí Paulo diz o seguinte: mas a importância do teu corpo físico aqui na terra, aleluia, é que ele é hoje a casa do espírito humano e do Espírito de Deus. Amém? Então, enquanto você estiver aqui na terra, você vai ter que tomar cuidado com o teu corpo físico. Usar o teu corpo físico. Amém? Porque esse teu corpo físico, você vai aprender que ele foi comprado. Amém? Ele foi comprado. Tá certo? Exatamente. Nós vamos receber um corpo glorificado. Tá? Amém? Tá? Então, o corpo físico, ele é importante e ao mesmo tempo não tão importante. Amém? Tá? Ele é importante porque nós espiritualmente habitamos nele. Nosso espírito habita nele e o Espírito Santo habita nele. Tá? Amém? Mas não é tão importante porque um dia ele vai perder o seu sentido.
o seu propósito. Amém? Porque na eternidade ele não tem propósito. O corpo físico não vai existir. Nós vamos ganhar um corpo espiritual. Amém? Tá. Mas, enquanto estiver aqui na terra, ele tem a sua importância. Porque ele carrega, amém, o nosso espírito e carrega o Espírito Santo. Se ele carrega o nosso espírito e carrega o Espírito Santo, então a gente precisa cuidar desse corpo. Amém? Saber para quem nós estamos entregando nosso corpo para servir. Aí que está a importância dele. Tá certo? Tá, mas vamos lá. Mas não é porque o corpo tem a sua importância que Coríntios podia fazer o que bem entendia com ele. Tá certo? Tá. Os coríntios pensavam que, assim como o apetite é natural e o corpo precisa de alimento, também o sexo era um desejo natural e precisava ser satisfeito. Para eles, uma pessoa não podia reprimir seus apetites sexuais, assim como não podia reprimir os seus desejos de comer, as suas vontades de comer. Amém? Tá? Eles entendiam que assim como o alimento é preparado para o estômago, o corpo era preparado para o sexo. Dessa maneira, eles não deveriam ter qualquer restrições. Paulo, então, os confronta, mostra-lhes que eles estavam errados. O alimento é para o estômago, e o estômago é para o alimento. Porém, o corpo não é para o sexo. Amém? Tá? O alimento é para o estômago, e o estômago para o alimento. Porém, o corpo não é para o sexo. Amém? O estômago, ele é apenas uma parte do corpo. O corpo precisa do estômago. Amém? Tá? Porque é através do estômago que esse corpo vai ser alimentado. Amém? Tá? Mas eu não posso usar o corpo para todas as coisas que eu bem entender. E nós já vamos entender o porquê disso. Tá? Vamos lá. O corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. O corpo é para o Senhor e não para a prostituição. O corpo é para o Senhor e não para a impureza. Não há entre o corpo e os desejos sensuais conexão como a que há entre o estômago e o alimento. Amém? Aleluia. O alimento combina com o estômago, mas o corpo não combina com o sexo desenfreado. O corpo não combina com o sexo fora do padrão de Deus. Amém? Tá? O corpo tem as suas restrições. O corpo tem um princípio para ser usado. Amém? Tá? O corpo tem um limite. Deus estabeleceu limites para o corpo. É isso que a igreja de Corinto não entendia. Tá? Vamos lá. Paulo ensina que o sexo é uma bênção, mas pode se tornar uma maldição. Ele é uma bênção dentro do casamento, mas um sério problema fora dele. Amém? Tá? Deus criou o sexo, sim, criou o sexo. Amém? Mas com propósitos definidos dentro do casamento. E se eu usar o sexo fora do casamento, tá? Eu não estou usando bem o meu corpo. Eu estou entregando o meu corpo para satisfazer o desejo de Satanás. Tá entendendo? Tá? Então vamos lá. Segundo tópico. Vejamos as ideias verdadeiras que desafiam a santidade do sexo. Amém? Tá? Depois eu vou fazer um resumão. Tá certo? Depois eu vou fazer um resumão. Deixa eu acabar primeiro aqui, depois eu vou fazer um resumão. Vamos lá. Há duas grandes verdades a serem destacadas. Tá? A primeira delas é o compromisso da Trindade com o nosso corpo. Isso é uma coisa fantástica. Paulo diz que o próprio Deus Pai está comprometido com o nosso corpo. Porque Deus criou o nosso corpo e também o ressuscitará. Vamos dar uma olhadinha em 1 Coríntios 6,
versículo 12 ao 14. Tá? 1 Coríntios 6, do 12 ao 14. Alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. Pode, sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar nada, que nada me escravize. Outro vai dizer, o alimento existe para o estômago, e o estômago existe para o alimento. Sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir o Senhor. E o Senhor cuida do nosso corpo. Vocês estão entendendo aqui, pessoal? Amém? O porquê da existência do corpo, tá? O corpo existe para servir o Senhor. Amém? E quem serve ao Senhor sabe que existem regras para o uso do corpo. Que o corpo não pode ser usado de qualquer maneira. Aleluia. Aquele que realmente serve a Deus já apresentou o seu corpo como sacrifício ao Senhor, santo e agradável. Amém? Tá? Quem ainda não apresentou o seu corpo em sacrifício santo e agradável ao Senhor, ainda não entendeu o que é entregar sua vida para Jesus. Amém? Tá? Quem entregou sua vida a Jesus, sacrifica as coisas erradas, sacrifica os desejos, sacrifica a vontade. Amém? Eu vou fazer tudo, mas porque eu amo o Senhor, amém? Eu sacrifico o fazer tudo. Eu me coloco nos limites daquilo que Deus quer. Eu me coloco nos limites da vontade de Deus. Romanos 12:1 fala sobre apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia. Tá? Então, se você ainda não entendeu o que é apresentar o vosso corpo, é exatamente isso, é você entender que o teu corpo agora, você não é mais dono dele. O teu corpo agora pertence ao Senhor. Aleluia. O Senhor é o dono do teu corpo. E você já vai entender por quê. Versículo 14 diz assim, a continuação do 13, né? O nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir o Senhor. E o Senhor cuida do nosso corpo. Pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós. Amém? Aleluia. Deus vai nos dar um corpo novo na ressurreição ou no arrebatamento. Essa que é a verdade. Tá. Vamos lá. Paulo está lutando com um tipo de pensamento mundano. A filosofia grega. Olha o que a filosofia grega ensinava. A filosofia grega não dava nenhum valor ao corpo. O corpo era apenas a prisão da alma. Amém? Quem quisesse libertar a alma tinha que deixar o corpo fazer o que quisesse. Era esse o pensamento grego, dos filósofos gregos. Vamos lá. Por isso os gregos pensavam que tudo aquilo que você faz com o corpo não conta. Amém? Vocês estão vendo como a igreja de Corinto trouxe para dentro dela, amém, a cultura grega, que era esse pensamento, amém? E agora Paulo está lutando para tirar essa cultura e colocar a cultura do reino de Deus, que é exatamente Romanos 12:2. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, amém? Tá? Trazer a forma de pensar nova da parte de Deus. Tirar a forma errada, a forma antiga de pensar. E a forma antiga de pensar de Coríntio era a filosofia grega. Então esse tipo de pensamento tinha que ser tirado. Amém? Tinha que passar por uma transformação. Tinha que receber uma formatação nova. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tinha que ser trocado o Windows 7 pelo Windows 10. Aleluia. Vamos lá.
Paulo, porém, rechaça a filosofia grega e diz que Deus criou o corpo. O corpo é tão importante para Deus que ele vai ressuscitá-lo. Esse corpo tem uma origem maravilhosa, pois Deus o criou e terá um fim glorioso, pois Deus o ressuscitou. Ou seja, pois Deus o ressuscitará. Deus o criou, esse é o começo do corpo. Amém? E quem tiver com o Senhor, o final será o quê? O corpo ressuscitará. O corpo ganhará uma forma nova. Amém? Hoje a forma nova é o pensamento. Aleluia. Mas na passagem para a eternidade, a forma nova é o corpo. Será transformado num corpo físico, num corpo de glória. Hoje, nós tiramos a mente mundana e colocamos a mente de Cristo. A cultura grega pela cultura do reino de Deus. Deu para entender? Aleluia e glória a Deus. Vamos lá. Vamos ler o versículo 15, 16, 17, 18. 2 Coríntios 6, do 15 ao 18. Diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ele seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Amém? Olha, esse versículo aqui mostra o quanto que é importante, amém? Você cultuar a Deus. Você estar na comunhão da igreja, tá? Por inteiro. Você por inteiro é o corpo de Cristo. Não é só uma parte. Você por inteiro. Aqui, ó. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ele seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com a prostituta se torna uma só pessoa com ela? As escrituras sagradas afirmam, os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês, e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois ele o comprou e pagou o preço. Portanto, use o seu corpo para a glória dele. Amém? Aleluia. Está começando a clarear. Amém? Está começando a vir luz. Amém? Para aquilo que a gente precisa entender. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu tomar uma aguinha porque eu não sou de ferro, né? Vamos lá. Paulo diz também que Jesus Cristo comprou e remiu o nosso corpo. Deus Pai criou o corpo e vai ressuscitá-lo. Jesus Cristo comprou o corpo e o redimiu. Amém? Jesus comprou e o redimiu, tá? O Pai o criou e vai transformá-lo num corpo novo. Vai ressuscitá-lo. Aleluia. Deus Pai criou o seu corpo e Jesus Cristo o comprou. Esse corpo agora não pertence mais a você. Pertence a Jesus Cristo. Os membros do seu corpo estão ligados a Cristo. Seu corpo é um membro de Cristo. Aleluia. Você agora é um membro do corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que você tem que estar ligado à igreja local. Aleluia. Porque agora você pertence ao corpo de Cristo. Você não é agora a igreja individual.
Você agora é membro da igreja. Aleluia. Porém, Paulo conclui dizendo que o Espírito Santo habita nesse corpo. O nosso corpo é o templo vivo do Espírito Santo. Quando Paulo usa a figura do templo, emprega a palavra naos, o santo do santo, o lugar santíssimo, o lugar onde a glória de Deus se manifesta. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que coisa linda, amados. A glória de Deus se manifesta no meu corpo e no teu corpo. E a glória de Deus se manifesta, amém, trazendo uma força maior quando a igreja se junta. Amém? Quando nós vivemos na comunhão. Aleluia. Por isso que é importante, amados, a frequentar os cultos. Amém? Aleluia. Para sentir essa glória, sentir esse poder. Leon Morris diz que aonde quer que vamos, somos portadores do Espírito Santo. Templos em que apraz a Deus habitar. Isso deve eliminar toda forma de conduta que não seja apropriada para o templo de Deus. Nada que seja inconveniente no templo de Deus é decente no corpo do Filho de Deus. Amém? Aleluia. Aquilo que não pode, aquilo que é impuro, aquilo que é sujo, aquilo que vai sujar o templo de Deus, amém? Não pode fazer parte do nosso corpo. Amém? Nada que seja inconveniente no templo de Deus é decente no corpo do Filho de Deus. A gente precisa criar limites para o uso do nosso corpo, amém? E saber o que nós estamos fazendo com o nosso corpo, tá? Em síntese, Paulo nos ensina que Deus Pai criou o nosso corpo e vai ressuscitá-lo. O nosso corpo tem um começo e um fim glorioso. Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, comprou e redimiu o nosso corpo. E o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, habita nesse corpo e faz desse corpo um santuário para a sua habitação. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu queria ler com você Romanos 12, pessoal. Ó, Romanos 12, versículo 1. Olha o que diz lá. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Alguém que nasceu de novo. Sacrifício vivo. Alguém que nasceu de novo. Dedicado ao seu serviço. Amém? Um corpo que entende que está a serviço de Cristo. Aleluia. A sua mente agora tem que entender isso. Amém? Eu sou nascido de novo, eu tenho uma vida nova. Amém? E o que eu faço com essa vida? Eu entrego para o uso de Deus. Aleluia. Eu entrego como sacrifício. Sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Amém? Aleluia. Agora eu pego o meu corpo. Amém? O que habita no meu corpo? Minhas emoções, meus pensamentos, meus desejos, minhas vontades, né? Eu pego tudo que tá no meu corpo e ofereço a serviço de Deus. Eu sacrifico, amém, o meu corpo. Eu coloco o meu corpo no fogo para ser purificado, para ser limpo, para ser usado por Deus. Amém? Para que o fogo da purificação tire da minha vida os maus desejos, as más vontades. Louvado seja o nome do Senhor. Tá certo? Eu apresento o meu corpo como sacrifício vivo. Amém? O que é um sacrifício, amado? Amém? Aleluia. Tá? A ideia que tem é que você coloca o cordeiro
coloca a lenha, acende o fogo e põe o cordeiro em cima. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Coloca o teu corpo em cima do fogo do Espírito. E permita que o Espírito Santo te limpe, te purifique. Amém? Queime toda a palha do pecado. Queime tudo aquilo que não presta na tua vida, nas tuas práticas pecaminosas, teus pensamentos mundanos. Amém? Aleluia. Permita que o Espírito Santo tenha poder e autoridade na tua vida. Essa é a ideia. Esse é o verdadeiro pensamento. Tá certo? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Vamos lá. A segunda grande verdade, tá? Que Paulo destaca é o elevado propósito divino para o nosso corpo. Amém? Tá? O elevado propósito divino. Tá certo? Eu estou falando sobre as ideias verdadeiras que desafiam a santidade do sexo. A primeira ideia é o compromisso da Trindade com o nosso corpo. Amém? Se Deus tem compromisso com o nosso corpo, o sexo não pode ser desenfreado, o sexo não pode se transformar em pecado. Tá? Segundo, a segunda grande verdade que Paulo destaca é o elevado propósito divino para o nosso corpo. Deus tem um propósito para o nosso corpo. Tá? Deus tem um propósito para o nosso corpo. David Prior menciona 5 fatos preciosos sobre o corpo. 5 fatos preciosos sobre o corpo. Primeiro, o propósito do corpo no Senhor. O propósito do corpo no Senhor. Paulo afirma, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. Amém? Mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Aleluia. 1 Coríntios 6, versículo 13. O propósito de Deus ter lhe dado um corpo é para que você possa viver para Jesus. Servir a Jesus por intermédio do seu corpo. Amém? Em vez de você oferecer o seu corpo à prostituição, oferecer seu corpo, amém, às práticas mundanas, à cultura do mundo, tá? Você oferece teu corpo para o uso de Deus. Amém? Aleluia. Coloca os teus pés onde Deus quer que você coloque teus pés. Coloque tuas mãos aonde Deus quer que você coloque tuas mãos. Coloca os teus olhos aonde Deus quer que você coloque os teus olhos. Coloca os teus ouvidos aonde Deus quer que você coloque os teus ouvidos. Coloca o teu tato aonde Deus quer que você coloque o teu tato. Amém? Coloca a tua boca aonde Deus quer que você coloque a tua boca. Amém? Aleluia. Lembrando sempre que a boca fala o que o coração está cheio. Então, saiba qual é a qualidade de que você está enchendo o pote do teu coração. Quais as ideias e os pensamentos, amém, que você tem enchido o pote do teu coração. Tá? A boca vai falar aquilo que tiver no pote do teu coração. Então, tome cuidado com as ideias e os pensamentos. Faça eles passar pelo crivo de Deus. Tá certo? Tá? Então a primeira verdade aqui, amado, tá? É o seguinte: o primeiro fato precioso sobre o corpo é o propósito do corpo no Senhor. O segundo, a ressurreição do corpo no Senhor. Capítulo 6, versículo 14. Para os coríntios, Deus não dava nenhuma importância ao corpo. O corpo era apenas uma prisão da alma. No entanto, Deus valoriza o corpo. Deus criou o corpo e o ressuscitará. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Deus criou o corpo. O homem foi lá e entregou o corpo para o diabo. Amém? Jesus foi lá e pagou o preço pelo corpo. Daqui que esse corpo é meu. Aleluia!
Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Agora Deus criou esse corpo para um propósito e Ele vai cumprir esse propósito. Dá para esse corpo aquilo que realmente, amém, interessa. Um corpo espiritual, um corpo que pode estar próximo de Deus e ter comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Um corpo que pode habitar na habitação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Vamos lá.